Está entrando no ar Clube Notícias. 10 horas em ponto, está no ar a primeira edição do Clube Notícias desta sexta-feira. E a gente começa o Clube Notícias de hoje com entrevista. Vamos falar um pouquinho aí sobre a greve dos servidores da educação no nível federal que estão em greve, pedindo aí uma recomposição salarial e melhores condições também de trabalho. E pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto, tô recebendo aqui nos estúdios da Clube a professora do Instituto IFSU de Minas, aqui Campus Muzambinho, a Poliana Costa, que também é do Senasef, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, Poliana, bom dia, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Clube, viu? Bom dia, Henrique. Eu queria só fazer uma correção. Eu sou professora de formação, mas no IFSU de Minas eu sou técnica administrativa. Tá certo aí, beleza. Precisa fazer, porque são duas categorias diferentes que trabalham lá. Então, eu não sou docente lá, mas eu sou professora de formação. Não errei de qualquer jeito, não. Isso aí. Poliana, vamos começar falando dessa greve, né, que tá acontecendo desde o dia 3 de abril. O IFSU de Minas, Campus Muzambinho, aderiu a essa greve desde a última segunda-feira, dia 22 de abril. E muita gente, quando a gente fala sobre greve dos professores, todo mundo fala aquela famosa frase, né? Ah, mas estão de greve de novo? Estão querendo aumento de salário de novo? Bem, vamos começar a explicar para os nossos ouvintes o porquê realmente dessa greve, o que está sendo reivindicado, né? Porque é uma greve a nível federal. Não estamos falando agora daquela greve dos professores estaduais ou dos professores municipais. Estamos falando agora de greve dos professores a nível federal mesmo, né? Isso, Henrique. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Acho muito importante a gente passar as informações para a população entender o que está acontecendo, né? A nossa greve iniciou, né, em âmbito federal no dia 3 de abril, como você disse, né? Nos institutos federais e Cefet, Colégio Pedro II, tem algumas outras unidades que também são representadas pelo mesmo sindicato. Mas em Muzambinho nós tivemos uma assembleia na última quarta-feira, dia 17, e nós deflagramos greve que se iniciou dia 22. O campus Pouso Alegre e Poços de Caldas do IFSU de Minas iniciaram a greve no dia 15, eles aderiram antes, né? A reitoria também aderiu à greve e o campus Inconfidentes. E na última quarta teve uma outra assembleia que deflagrou a greve no campus Machado e Carmo de Minas. E também, junto conosco, né, dia 22, entrou o campus Três Corações. Então, nós estamos com as 9 unidades, né, do IFSU de Minas, nesse momento, a partir de segunda-feira, todas com as atividades paralisadas. A nossa reivindicação principal, né, nós temos uma pauta de reivindicação gigante, né? Como sempre em toda greve, muita gente acha que isso é irrelevante, mas não é, né? São questões que afetam diretamente a maneira como a gente trabalha, tá? É preciso falar que nós tivemos um congelamento salarial de 7 anos, né? Nós tivemos os TAIs, né? Os técnicos administrativos, a última recomposição em 2016. E aí, o ano passado, nós tivemos uma pequena recomposição de 9%, mas nós estamos com 58% do salário comido pela inflação dos últimos 7 anos, né? As pessoas acham que os servidores públicos têm uns salários exorbitantes, né? Mas essa não é a realidade, né? O piso da nossa categoria começa com salário inicial de R$ 1.446. Então, ele é um pouco mais que um salário mínimo, né? E no caso da minha classe, né, que é nível D, exige uma formação técnica, o salário mais alto que eu vou alcançar hoje, na minha carreira, depois de 22 anos de trabalho, é 5.310. Então, nós não ganhamos salários exorbitantes, né? Não, nós temos uma reivindicação porque o nosso salário ele já está comido pela inflação. A gente já não consegue mais ter o mesmo poder de compra, né? Porque, ao contrário do salário mínimo, o salário dos servidores públicos federais, ele não aumenta todo ano, né? A gente não tem uma recomposição salarial anual como é o salário mínimo. Certo. Então, a gente fica com o salário congelado. Então, o meu salário é o mesmo de 2016, entendi. né? E aí chega um momento que a gente não consegue mais. A gente tem a maior categoria do serviço público federal, né, que são os técnicos administrativos. Nós somos 18% em número, né? E nós temos o menor salário
do Serviço Público Federal. Certo. Né? E quando a gente fala em greve, fala dessas reivindicações que já está acontecendo desde o dia 3 de abril. Na próxima semana a gente vai completar aí um mês de greve. Como que tá essa negociação dessas reivindicações junto ao Ministério da Educação, junto aí às autoridades competentes? Então, nós tivemos uma proposta que foi apresentada pelo governo na última sexta-feira, né? Mas ela não contempla nem de longe a nossa reivindicação, né? Manter um congelamento salarial para 2024, então não vai ter nenhuma recomposição para esse ano, e 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Certo. Então esse valor ele só vai cumprir a inflação desses 3 últimos anos. Né? Mas não vai recompor a inflação dos anos anteriores. Os professores estão numa situação um pouco melhor, né? Eles estão com uma defasagem só de 40%, só não, né? De 40%, né? Em média, e também obtiveram a mesma proposta, né? Então, uma outra coisa que a gente ainda está discutindo é sobre a recomposição dos orçamentos das instituições federais. Né? Nós também estamos com os orçamentos das instituições federais para manter os alunos dentro da escola, né, congelado desde 2017. Então, o valor que a gente recebia em 2017, a gente recebeu em 2024. O mesmo valor numérico, né? Que é da ordem hoje de 7 bilhões para todas as universidades e institutos federais do Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente oferecia cerca, por exemplo, para o curso de Educação Física, tinha 30 bolsas de estágio. Hoje nós temos 2. Então, a gente não está conseguindo também manter esses programas de permanência estudantil, né? Que são bolsas que ajudam os alunos a se manterem na escola, certo? Então, elas não têm reajuste também desde 2016. E para manter no valor que elas estão, nós tivemos que diminuir o número delas. E uma outra, tá chegando até uma pergunta aqui de ouvinte que entra nessa questão que você falou agora, Poliana, sobre a pergunta até da ouvinte Annalise. Ela perguntou o seguinte: qual o peso dessa paralisação sobre os alunos do ensino médio que vai prestar um vestibular no final do ano? E entra justamente nessa questão aí que você tá falando, né, do orçamento que as universidades têm para manter a universidade em si e manter os alunos ali pro próximo ano letivo, né? Exatamente. Assim como é direito dos servidores fazer a greve, é direito dos alunos terem a reposição de aulas. Certo. Então, nós vamos, após a finalização da greve, negociar a reposição de todas as aulas que foram perdidas, né? Perdidas não, né? Que foram suspensas neste momento. E fazer a reposição o mais rápido possível, né? Para que esses alunos tenham o menor dano. Por isso que a gente precisa de um apoio da população, para que o governo agilize as propostas, que a gente consiga chegar num acordo e terminar a greve o mais rápido possível, né? Porque se o governo vê que a população está do nosso lado, ele também vai negociar mais rápido. Com certeza. São 10h09 para você que ligou o seu rádio. Agora eu estou recebendo aqui nos estúdios da Clube a Poliana Costa, do IF de Minas, Campus Muzambinho. A gente está batendo um papo sobre a greve aí dos professores da educação a nível federal que estão aí com essa greve, pedindo uma recomposição salarial e também melhores condições ali nas próprias universidades. Poliana, nosso bate-papo sempre aqui é muito rápido, com um número muito grande de informação aí aos nossos ouvintes. Queria que você deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, à população em geral que está acompanhando a gente nesse momento, né? E pra gente finalizar, tem uma data prevista aí para essa greve acabar ou ainda não? Olha só, eu queria... Não tem uma data, né, para terminar. A gente ainda está em negociação. Hoje nós temos uma plenária do nosso sindicato e a gente fez assembleias por todo o país, né? E nós votamos por rejeitar a proposta, essa proposta que o governo nos fez, e apresentar uma contraproposta. Então, nós estamos aguardando o agendamento dessa próxima mesa de negociação, né? Então, pressionem, né? O governo hoje está tendo uma campanha de hashtag para chegar ao Lula, né? Que é a hashtag Lula receba os tais, para que a gente consiga conversar diretamente com ele, né? A gente pede o apoio da população.
essa greve, ela não é contra o governo, né? Não é uma greve contra um governo, é uma disputa de orçamento, né? Outras carreiras do serviço público já conseguiram recomposições melhores que as nossas, né? E eles já ganham mais do que a gente. Por exemplo, o IBAMA, Polícia Federal, Banco Central, eles já conseguiram média de 23% de reajuste, né? De recomposição. Mas nós ainda estamos nos 12%. Né? Então, a gente precisa aumentar, né? A nossa greve é pela recomposição, revogação e reestruturação. E eu agradeço a oportunidade, né, de falar sobre as causas da nossa greve, né? E peço que as pessoas se informem pelos canais nossos, né? Tem o Instagram do Senasef Muzambinho, né? Que é @senasefmus. Temos o Instagram também do Senasef Nacional, que é @senasef. E temos o site também, que é senasef.org.br, tá? Então, as pessoas se informem pelos canais corretos, que tenham as informações certas sobre as razões da nossa greve. Tá certo, Poliana. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui nos estúdios da Clube, na primeira edição do Clube Notícias desta sexta-feira, que continua agora falando sobre economia. Proposta prevê imposto menor para remédios e maior para carnes. O governo federal detalhou nesta quinta-feira a proposta de regulamentação da reforma